Bom dia, amados irmãos. Estamos continuando na nossa jornada. Vocês também, todos, estamos continuando com a graça de Deus, com a mão forte do Senhor nos protegendo, Sua palavra nos encorajando. Estamos seguindo adiante e iremos até quando o Senhor Deus permitir que nós marchemos aqui nesta jornada. Saímos do Egito, não queremos mais coisas do Egito, não temos saudades das paneladas de carnes, não temos saudades daquilo que nos aprisionava, das correias sobre os lombos, embora tivesse alhos porós. Não devemos carregar nenhuma bagagem dali, porque senão nós ficaremos parados no meio do caminho, tentando viver aquilo que é apenas tradição e não a palavra de Deus. Dizem para não nos ouvir, porque não têm coragem de enfrentarem a verdade. Quem hoje está lutando contra nós? São as igrejas que outrora eram chamadas de denominações e estavam fora do contexto bíblico? É o Estado? De forma alguma. São justamente aquelas pessoas com as quais nós vivemos, passamos anos juntos e as consideramos e as amamos. Não são os nossos irmãos da Assembleia de Deus, ou presbiterianos, ou batistas, ou de qualquer outra igreja. Não é o Estado. Mas é aquele que é um sistema criado como que a salvação da humanidade fosse esse sistema. Mas, na verdade, meus irmãos, tudo o que a Bíblia traz é o suficiente para nós alcançarmos a vida. Saímos, estamos na nossa jornada. Não queira nada de lá mais. Não queira nada do Egito, aquilo ficou para trás. Abrace a palavra de Deus e vamos juntos. Bem, verdade versus mentira. Estávamos falando sobre para onde iremos nós. Agora você analise. Você tem confiança, certeza de que você saiu de uma mentira religiosa? Eu pergunto, eu tenho que ter essa convicção, você tem que ter. Você tem certeza? Para prosseguir nessa jornada, você tem que ter uma convicção. Porque se você não tiver a convicção, você vai ficar conjecturando, pensando nas paneladas de carne. Vai estar pensando em coisas do passado. A verdade vai prosseguir. Mas muitos vão deixar a verdade e vão retroceder. De que lado? Analise você, de que lado você vai ficar. Verdade versus mentira. Ou mentira versus verdade. Bem, nós estamos falando sobre fatos bíblicos que foram mal interpretados por líderes religiosos e são até hoje cridos como se aquilo fosse verdade por muita gente. Quando a gente fala sobre esses assuntos que estamos falando, hoje, por exemplo, eu quero trazer aqui. Nós fomos ensinados que os cães comeram a carne de Jezabel por causa que ela pintou seus olhos.
Mas isso é uma coisa tirada, interpretada errada. E eu vou ler para vocês nas Escrituras que não foi por causa disto. Bom, mas aí então você pode perguntar, mas aí, irmão Carlos, ou pastor Carlos, então as irmãs podem pintar? Bom, eu não vou dizer para você que pode e nem que não pode. Como, por exemplo, quando nós falamos sobre o cabelo, as pessoas estavam dizendo assim, vocês estão mandando as irmãs cortarem cabelo? Que isso, pessoal? Eu estava dizendo para vocês que essa doutrina de que a mulher não pode aparar seu cabelo, até o ponto de que se fizesse isso, o seu marido poderia divorciar-se dela, ela é mentirosa. Então, se ela é mentirosa, ela não é de Deus. Porque não tem isso na Bíblia Sagrada. Isso que nós falamos. Então, para justificar essa questão de fugir do mandamento de Jesus, que só por um motivo o homem pode deixar sua mulher, um só, por adultério, por relacionamento sexual com outro homem. Jesus deixou estabelecido, pronto. E ele então poderia constituir um outro casamento. Fora disso, não tem base bíblica. Mas como fomos ensinados que profeta é profeta, pode fazer inferência bíblica, inferência quer dizer acrescentar. A Bíblia diz que ninguém pode, nenhum anjo pode. Então eles fizeram as inferências. Então às vezes a pessoa precisava de cortar o cabelo, aí o pastor liberava. O pastor agora sabe o que fala, o que é pecado, o que não é pecado. Olha que engano. Então a pessoa diz que usava produtos e o cabelo ficava estragado, então aí ela podia cortar. Vejam só. E então às vezes a pessoa precisava de cortar o cabelo por debilidade, fraqueza. Ia no pastor, o pastor uns ele liberava, ou se ele não liberava. Isso aí é Bíblia, é cristianismo? Isso é o Espírito Santo? Não, não é. Isso era o homem. De acordo com a cara da pessoa, ele julgava, né? Eu falo porque eu presenciei isso e fiz isto. Mas na Bíblia não contém isso. Então é isso que nós mostramos. A verdade versus mentira. Agora, você vai pintar os seus olhos, sua face, vai virar aí o quê? Chamar a atenção do povo com pintura, porque na Bíblia não tem algo contra isso? Você tem que ter um bom senso. Afinal de contas, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você vai escandalizar as pessoas porque na Bíblia não tem contra a pintura? Tem o bom senso também. Vai se fantasiar, vai se rebocar. É como a roupa. Aí você agora é uma roupa comprida, mas tem que ser aquele deboche de roupa, aquele estrondo de luxo, de tudo quanto há, porque é isso. Aí você está ferindo a outra parte, a boa consciência, é lícito, mas não convém. Convém você, irmã. Aí, porque alguém pintou, você também, a irmã fulana pintou e eu vou pintar também. Mas você é o quê? Não tem sua convicção? Porque alguém pintou, você vai pintar? Cadê a sua convicção? Eu vou dizer para você que não foi por causa de que Jezabel pintou que ela teve a sua carne comida pelos cães. Então, se alguém já ouviu isso, uma pregação lá no tabernáculo, dizendo que foi por causa disso, essa pregação é mentirosa. Não importa se foi o líder do Brasil que falou, ele não tem base bíblica para dizer. Então, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Você não pode ficar sem pintar o seu rosto, pintar porque a irmã pintou, você não tem a sua convicção própria. A irmã lá cortou o cabelo, agora todos têm que cortar. Irmão, mas o senhor falou para a gente cortar o cabelo? Ninguém falou para alguém cortar nem pintar. Estamos esclarecendo uma verdade bíblica contra uma mentira que tiraram da Bíblia. Bom, então primeiramente vamos lá, 1 Reis capítulo 21.
para vocês compreenderem aí. O motivo, capítulo 21, vocês leiam todo o capítulo, por favor. Eu não vou ler aqui todo o capítulo, eu vou resumir aqui na parte principal. Eu vou contar um pouquinho da história. Nabote tinha uma vinha perto do palácio do rei. E o rei então queria comprar a vinha. E Nabote não quis vender. E ele ficou triste com isso. E Jezabel perguntou para ele por que ele estava daquela forma. Ele contou a história. Leia depois 1 Reis 21, para você inteirar completamente da história. Então o que é que a mulher fez? Ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas: apregoai um jejum, olha aí, apregoai um jejum, santidade, né? Estamos diante do Senhor, vamos jejuar, vamos orar. E ponde Nabote diante do povo. Ponde defronte dele 2 homens mentirosos, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. E assim fizeram. E apregoaram o jejum, puseram Nabote diante do povo, e os 2 homens foram e testemunharam contra Nabote falsamente perante o povo, e levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então Nabote morreu, derramou seu sangue, e Acabe desceu para possuir a vinha de Nabote. Mas aquilo não foi correto. Então veio a palavra do Senhor no verso 17, a Elias o tisbita: levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: não mataste, tomaste a herança? Então lhes dirás, assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. De Acabe também. Disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. Farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Veja a sentença dada por Deus por causa disto. 2 Reis capítulo 9, a morte de Jezabel. Jeú mata Jorão e a Jezabel. Leia a história. Então nós vamos ler a partir do verso 29. No 11º ano de Jorão, filho de Acabe, Acasias havia começado a reinar sobre Judá. Então Jeú foi a Jezreel. Quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: teve paz Zinri, que mata o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e clamou: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Disse Jeú: lançai-a daí abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos que eles o pisotearam. Então Jeú comeu, bebeu e disse ele: olhai por aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram-no a Jeú, que diz: esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: esta é Jezabel. Bom, então aí cumpriu-se a profecia. Agora,
Então, para que as irmãs não usassem a pintura, ele dizia que é porque pintou o rosto. Compreende? Então, eles usavam o meio de estagnar a Bíblia e pôr a sua própria ideia, a sua própria cabeça, como que uma psicopatia. Uma psicopatia tinha que ser o gosto dele. Então espalhou isso para o Brasil. Aí, agora a verdade está sendo dita a vocês. O que você fará com a verdade? Vai se deixar levar pelo mundanismo, se parecer com o mundo? Não se pareça com o mundo. Isso aqui é um esclarecimento de que eles torceram a Bíblia para escravizar o povo. Eles colocaram um peso grande sobre o povo e sobre eles mesmos só plumas. Viviam no adultério e vivem. Eu ainda não vou citar nomes de quem está vivendo em adultério aqui não. Mas estão vivendo. Pastores aqui perto de Goiânia mesmo, cidade interior, aí, mas vivem ainda na mesma prática desenfreada da prostituição, da lascívia. Bem, meus irmãos, então fica mais uma parte aqui. A verdade, hoje foi a verdade versus mentira. Agora eu pergunto, para onde iremos nós? Vamos voltar para essa imundície? Sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados, das suas pragas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe neste dia. E até a nossa próxima programação. Fiquem com Deus, um abraço, orem, jejuem, busquem a Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Amém.